Bom dia a todos. Hoje nós vamos começar aqui fazer alguns comentários sobre este livro aqui do Raul Blanco, Os Ensinamentos de Jesus e a Tradição Esotérica Cristã, as chaves que abrem o reino dos céus na terra. No seu prefácio, ele começa a dizer assim: comecei a pesquisar os ensinamentos internos do cristianismo primitivo por estar convencido de que Jesus não poderia ter omitido de suas instruções um instrumental para o caminho espiritual, à semelhança dos métodos conhecidos nas principais tradições orientais. Essas tradições têm atraído milhares de cristãos sinceros, mas desiludidos com o receituário do cristianismo tradicional. A riqueza do material encontrado, geralmente pouco conhecido, foi tão surpreendente que resolvi sistematizá-lo e apresentá-lo sob a forma de livro. Ao mergulhar no estudo das tradições orientais, principalmente do budismo, da yoga, do Vedanta e dos substratos de todas essas tradições, a teosofia, descobri que o lado esotérico da tradição cristã tem todos os ingredientes das formas esotéricas dessas outras e que a devoção realmente caminha de mãos dadas com a razão. Em face dos inúmeros ensinamentos transformadores que capacitam a união do buscador com o supremo bem, poder-se-ia dizer que esta tradição seria a yoga cristã, bem pouco conhecida dos cristãos, porque é derivada dos ensinamentos reservados de Jesus, mas que é usada também por extensão para transmitir de forma sistemática a metodologia que visa promover a união da natureza exterior do homem e a sua natureza interior. Como o esoterismo cristão é muito rico e a literatura existente muito extensa, o foco deste trabalho foi direcionado para o ponto central dos ensinamentos esotéricos de Jesus, ou seja, a busca do reino de Deus. Procuraremos elucidar esse tema sobre o qual todo o ministério de Jesus foi baseado, explorando o caminho que leva ao reino, bem como o método e o instrumental facilitador que capacitam a entrada para a porta estreita e o trilhar do caminho apertado. Mais surpreendente, como será visto a seguir, é que a essência dos ensinamentos mais profundos de Jesus sempre esteve expressa na Bíblia e em outros documentos, sem ser devidamente percebido. É como se as joias mais preciosas da mensagem bíblica estivessem escondidas debaixo dos nossos olhos, sob a aparência de coisas sem maior importância. Dentre essas preciosidades negligenciadas do esoterismo cristão, poderíamos mencionar aquela frase que Jesus fala lá nos Evangelhos: eu e o Pai somos um. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Já não sou eu que vivo, mas Cristo é que vive em mim. Essas são frases de Paulo, né? Quem não nascer de novo não poderá entrar no reino dos céus. Vinde a mim as criancinhas. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá só, mas se morrer, produzirá
muitos frutos. Esses exemplos e muitos outros evidenciam que os ensinamentos esotéricos de Jesus foram preservados em dois segmentos. No primeiro, encontra-se as proposições, instruções e acontecimentos da vida do Salvador, que estão descritos na Bíblia e em diversos documentos apócrifos. No outro, estão os detalhamentos dessas instruções com as explicações de suas razões e as técnicas e os métodos para o aprimoramento da vida espiritual. Essas instruções e explanações que não se encontram na Bíblia, nem nos documentos apócrifos, foram passados de boca a boca, quer dizer, tradição oral, naquilo que se chama de tradição oral, ou mesmo por intermédio de outros métodos que serão abordados posteriormente neste estudo. E é em grande parte um trabalho de reconstituição dos diferentes aspectos desses ensinamentos. Quando buscamos sintonia com o Mestre em nossas meditações, depois de algum tempo, a confusão inicial cede lugar à simplicidade essencial da mensagem divina, facilitando-nos a tarefa de desenterrar a tradição interna que desconhecíamos. Os objetivos da mensagem salvífica de Jesus começam a clarear-se, seus métodos de transmissão de instruções fazem-se presentes e seus ensinamentos surgem como joias preciosas escondidas sob o véu da alegoria. Vivemos na ilusão da separatividade, alimentado pelo egoísmo e pelo orgulho, pensando que criamos de forma separada e independente alguma coisa. A realidade, no entanto, é que cada ser humano é tão somente uma célula no grande organismo da humanidade. Como tal, a mente de cada um nada mais é do que um aspecto da mente universal, também chamada de inconsciente coletivo ou mente divina. Dentro da mente divina, a verdade está eternamente presente em sua forma essencial, embora já apresentada de diferentes maneiras pelos inumeráveis aspectos individuais desse grande todo. Verifiquei, diz ele, que quando mais procurava estudar e meditar sobre os ensinamentos de Jesus, mais livros e ideias sobre o assunto iam aparecendo. Percebi que muitas outras almas já haviam decifrado e interpretado boa parte dos ensinamentos do Salvador. Minha tarefa, portanto, foi grandemente facilitada, pois foi possível coligir a essência do que já estava escrito e aproveitar parte do que ainda estava no mundo mental à espera de ser expresso. Como é natural, minhas deficiências literárias, intelectuais e espirituais explicam as falhas que serão encontradas ao longo do texto. O leitor ansioso em obter uma visão do conjunto do livro, antes de mergulhar nos detalhes explicativos e operacionais do processo de transformação interior do homem velho no homem novo, poderá ler a introdução, o anexo 1 e os capítulos 4, 8, 13, 26 e 27. Uma vez efetuada essa leitura seletiva, esperamos que o verdadeiro buscador da tradição cristã tenha a motivação necessária para fazer não mais uma leitura, mas um estudo atento do texto completo. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui apenas o prefácio deste livro
de Raul Branco, As Chaves que Abrem o Reino dos Céus na Terra, né? Que é este livro aqui. Raul Branco é um esotérico, né? Um grande conhecedor das tradições esotéricas cristãs. E neste livro ele explica de maneira detalhada, nesse estudo que ele fez, a verdadeira essência do cristianismo. Não esse cristianismo que está aí hoje, disfarçado, né, nessas igrejas cristãs, protestantes e católicas, que, na verdade, não tem nada a ver com os ensinamentos esotéricos, né? Esotérico quer dizer que ensinamento interno, aqueles ensinamentos que estão nos evangelhos, que estão em forma de parábolas, alegorias e alguns mitos, né? Mas que no fundo está escondido os verdadeiros ensinamentos do Cristo, né? Que ele passou para seus apóstolos, né? Para uma minoria, porque quando Jesus ensinava as multidões, eles ensinavam em parábolas, quer dizer, ele não passava a verdadeira essência, o verdadeiro ensinamento, que leva realmente ao reino de Deus, reino dos céus, né? Aquilo que Jesus sempre falou, na casa de meu pai há muitas moradas, mas isso tudo é fase de alegoria, que quer dizer que o reino de Deus, ele sempre enfatizou isso nos seus evangelhos, nas suas palavras, que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. E o que nós vemos hoje? Que foi passado tudo para o literal e que as igrejas, os pastores, os padres, os mestres aí por aí ensinam que o reino de Deus está lá fora. Deus está longe, num lugar longe onde você tem que buscar. Não, está tudo errado. Tudo aquilo que Cristo ensinou estão nas entrelinhas e onde nós vamos, a partir de agora, estudar juntos esses estudos, partilhando os ensinamentos deste livro maravilhoso, que é os ensinamentos de Jesus e a tradição esotérica cristã, de Raul Branco. E nós vamos acompanhar, ler devagarzinho, explicando que como era realmente os ensinamentos de Cristo na sua essência. A paz a todos e até a próxima lição.